A paz do Senhor, a igreja. Eu acho que eu vou mudar com a Binha, vou para o Ministério de Louvor e ela volta para cá. É mais fácil. Não tem como a gente explicar Deus. Eu estava lembrando daquele louvor, ninguém explica Deus, e realmente, Deus há muito tempo já vem falando comigo, que desde lá do Sul, acho que o Renato era criança, quando nós retornamos do Pará para o Sul, Deus falou que ele ia começar a lapidar, ele usou um profeta, e ele viu uma árvore em mim, e essa árvore estava sendo descascada, tirando as cascas velhas, para começar de novo. E era um tempo de começar a crescer na presença de Deus. Aí, na época, o meu marido gostava muito de círculo de oração, eu quase não ia, ele ia. E um dia Deus falou com ele: a tua esposa vai começar a participar do círculo de oração e vai começar a ler a Bíblia de verdade. E olha que eu nasci e cresci na igreja. E de lá, então, Deus falou de novo que era para eu começar a trabalhar na obra, me envolver mais, e eu iria ministrar a palavra. Então, algumas vezes eu trouxe a palavra aqui no círculo de oração, na tarde de oração, pela misericórdia de Deus. Mas, gente, subir esses degraus aqui, misericórdia, é demais. Mas o nosso Deus sempre faz muito mais do que nós esperamos, né? Então, pela misericórdia dele. Quando eu estava fazendo o roteiro para o culto de hoje, eu disse lá em casa: olha, Robson, acho que eu vou fazer assim. Vou usar bastante o Ministério de Louvor, pedir para eles adorarem mais uns 5 hinos, vou trazer um vídeo e pronto, já encerrou a hora da oferta e nós já podemos ir para casa. Mas toda vez que Jesus se reunia com a multidão, com o povo, ele sentava e ensinava. Ele sempre tirava um tempo para ensinar o povo, ou seja, na sinagoga, ou seja, nos montes, ou ele estava dentro de um barco, ele juntava a multidão e ensinava o caminho da salvação. Então, não tem como nós tirarmos só louvor, hoje teremos que ver a palavra também. E eu gostaria de colocar eu pedi para a Lila colocar para nós Atos, que também é um exemplo. Paulo foi um exemplo para nós disso. Que diz aqui, olha só isso que aconteceu. No primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um profundo sono, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Aí, lendo, hoje de manhã, me veio clara essa mensagem em relação a que, quando nós reunimos, haverá o tempo do louvor, haverá o tempo de adoração, dos testemunhos, mas haverá o tempo da palavra. E nosso irmão Paulo foi um exemplo. Ele já tinha ministrado até meia-noite, e esse rapaz caiu da janela, caiu, 3º andar, morreu. E Paulo foi lá, e Deus, através de Paulo, ressuscitou o rapaz. E Paulo continuou até o amanhecer ensinando a palavra, porque ele via a necessidade de preparar discípulos para continuarem a obra. Porque, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos crescendo e outros já vão avançando. Paulo tinha muitos lugares para ir para falar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Então, ele precisava deixar discípulos para continuar evangelizando os lugares. Então, eu lembrei deste versículo. Mas hoje eu gostaria de abrir com vocês a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo, acho que 5, foi, né, Lila, que eu coloquei? Isso, 5:17. Quem esteve semana passada aqui, o pastor Robson, gente, eu fiz até o Levi falou, minha irmã, a senhora fez uma monografia, eu tenho que escrever até
Eu tenho que escrever tudo, senão eu me perco. Mas Deus vai dar graça. Então, quem teve semana passada, o pastor Robson esteve ministrando sobre o convite à grande ceia. Foi a parábola. E eles convidaram muito, a ceia estava pronta, era uma grande ceia, e todos foram convidados e recusaram essa ceia. Mas, para aqueles que aceitam, e até ele falou, essa ceia representa o convite, em primeiro lugar, à salvação. Quando nós aceitamos o convite que Jesus nos faz, que ele fala lá em Mateus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você diz sim, você aceita Jesus e confessa como Senhor e Salvador da sua vida, aí nós vamos partir para essa segunda parte, que é, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando você aceita aquele convite de cear com o Senhor Jesus, saiba que as coisas velhas, as tristezas, os traumas, as angústias, as decepções, as dores que talvez você tenha causado para alguém, ou que alguém causou a você, você vai deixar lá na cruz. E lá, a partir de lá, você vai começar uma vida nova. É como se tivesse zerado, nasceu, é uma nova criatura, é um bebê espiritual. E eu gostaria hoje de compartilhar com você sobre isso, sobre nova vida. O que é essa nova vida? Como nós devemos viver essa nova vida em Cristo Jesus? E agora eu vou pedir para a Lila, mais uma vez, colocar aí para nós, Colossenses, vamos ver o que Paulo fala sobre a velha vida, ele faz uma comparação, e a nova, que é Colossenses 3, do 5 ao 10. Ele faz uma descrição, como é que nós vivíamos antes e como nós deveremos viver. Essa versão, aprendi com o pastor Freire, não é tradução, é versão. É chique, meu irmão. Por isso que é bom vir em escola bíblica, viu? A gente aprende com os pastores. É versão da Bíblia. Diz, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, isso é a velha vida, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quer dizer, antes de aceitar o convite de Jesus, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui, Paulo, nesses versículos, ele faz uma descrição como é que nós andávamos antes de conhecer a Cristo, antes de andarmos nesse caminho da salvação. Pensávamos do nosso jeito, agíamos conforme os nossos conceitos, preconceitos, às vezes ensinado pelos nossos pais, professores. Mas quando a gente conhece a Cristo, Paulo vai nos mostrar, logo em diante, do versículo 12 ao 17, Lila, pode colocar para nós, como é a nova vida em Cristo. Aí o que diz? Eu esqueci de falar para vocês que, numa outra versão que eu olhei de Colossenses 3,5, diz assim, olha só, que nós devemos mortificar. Ali falava em exterminar. Aqui fala em mortificar a vossa carne, quer dizer, é um processo. Você morre hoje para o mundo, para o seu eu, amanhã você continua morrendo, é dia após dia, é um processo de mortificação das suas vontades, do seu eu. Eu, por exemplo, meu desejo era estar aí sentada na nave da igreja. Sempre achei muito confortável estar aí sentada, recebendo. Mas chegou um tempo que Deus disse, não, agora você vai ter que ir lá. E já é a segunda vez. A outra vez, a pastora Kelly me chamou, foi no outro encontro dos homens. E naquele final de semana,
Nós não tínhamos nenhuma das professoras que pudesse substituir uma irmã que viria. Aí eu tive que substituí-la. E eu pensei, poxa vida, mas temos uma escala grande, várias professoras, por que tem que ser eu? Aí, logo em seguida, a pastora Kelly mandou o convite. Márcia, você poderia ministrar? Eu, glória a Deus, que eu já tenho compromisso. Só que dessa vez já não tinha. Aí tive que aceitar. Então, nessa nova vida, não tem jeito. Se Jeová diz que você tem que ir, vá, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, olha só o que Paulo fala dessa nova vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, olha só como é o nosso coração, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e olha o 13 aqui, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Olha que maravilha! A diferença do velho homem que se decidia sozinho, resolvia sua vida sozinho, andava como queria, não consultava a Deus. Quando você recebe essa nova vida, tudo se torna diferente. Você aprende a perdoar, você aprende a suportar o outro em amor. Muitas vezes, até dentro da nossa família, quando queremos agradar o Senhor e às vezes acontecem algumas situações que não te agradam, você lembra que você agora é uma nova criatura em Cristo. Agora você vai dar frutos dignos de arrependimento. Você já não vai sair xingando, ficando brabo logo com todo mundo. Não, você vai agir com amor. E é só em Cristo. Eu estava lembrando que dessas passagens aqui que a gente leu de Colossenses, do 5 ao 10, retrata a velha vida. E já pulando o versículo 11, o 12, ele já começa a nos mostrar como deve ser a nova vida em Cristo. É aquele milagre que aconteceu da transformação da água em vinho, lá em Caná da Galileia. Acho que foi semana passada o pastor Freire falou sobre esse milagre. O povo estava reunido no casamento já há 3 dias, porque os casamentos eram assim, duravam muitos dias. E lá pelo tanto da festa, faltou o quê? O vinho. E aí Maria chama Jesus. Meu filho, acabou o vinho, estão avisando. O que a gente vai fazer agora? Mãe, não chegou a minha hora. Mas Jesus é tão maravilhoso, que Ele socorre quando nós precisamos. E lá foi Ele. Ele diz, olha, enche as talhas de água. Talhas eram uns barris que eu acho que tinha na média de 45 litros cada uma, e eram várias. Ele disse, manda eles encherem de água. O que é para nós fazer? Nós temos que fazer. O resto Jesus faz. O milagre, Ele tem poder para fazer. E encheram aquelas talhas. E aí, quando Jesus vem e transforma aquela água purinha em vinho. E foi o melhor vinho que eles tinham bebido. É como a gente diz, Jesus, quando nos dá sempre o melhor. O top das galáxias, né, tia Flavinha? Jesus é assim, Ele tem poder e Ele faz. Muitas vezes, quem retém essas bênçãos em nossas vidas somos nós mesmos, que não queremos obedecer e ouvir a sua voz. Ele faz. Então, esse exemplo esses versículos que nós mencionamos aqui, foi essa transformação de uma velha vida corrompida, distante da presença de Deus, que muitas vezes nós somos orgulhosos, achamos que nós podemos alguma coisa. E quem somos nós? Nada. Tanto é que eu trouxe os próximos versículos, que eu pedi para a Lila colocar para nós,
E se vocês continuarem lendo Colossenses, ele ainda dá mais algumas advertências, mais alguns ensinos, como deve ser a nossa vida. Vida em família, como deve ser o relacionamento da esposa com o marido, dos filhos. É maravilhosa essa carta que Paulo deixou. Paulo, como diz, ele não casou, não teve filhos. Quem era ele para ensinar para a família? Mas Deus não depende da nossa condição aqui na terra. Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Porque essa palavra aqui que Paulo estava escrevendo, nada mais era que a revelação do próprio Deus. E assim foi. Agora, quando nós temos esse relacionamento com Deus, conhecemos a Deus e começamos a andar com Ele e queremos coisas novas para a nossa vida, nós começamos a conhecer quem nós somos e quem Deus é na nossa vida. Pode colocar para nós, Lila, faz favor. Lá em Salmos. Esse salmo aqui é maravilhoso. Olha o que o salmista está convidando a todos nós fazermos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Se por um acaso a gente esqueceu de alguma coisa, puxa lá, Senhor, me traz à memória aquilo que o Senhor já fez em minha vida. Hoje a minha vida está conturbada, está difícil, eu estou enfrentando alguns problemas, alguns desafios, mas, Senhor, traz à minha memória. Eu já vi vários relatos de pessoas que acontecem principalmente no encontro, que elas estão lá envolvidas na glória de Deus, em seguida Deus começa a trazer à memória coisas que deve liberar perdão, coisas que ela deve... Senhor, foi o Senhor que fez aquilo na minha vida, olha, glória a Deus a Ti, que talvez nós tenhamos esquecido. E aí ele continua, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Olha que maravilha, esse é o nosso Deus. É Ele que nos perdoa. Só Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Falhos nós somos, inconstantes nós somos. Mas, se nós nos arrependermos, Ele perdoa. E Ele cura todas as nossas enfermidades, sejam físicas ou sejam da alma. Ele pode fazer. Olha o que continua dizendo 4. Quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos. Quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Estou me sentindo jovem hoje, porque é o Senhor que renova. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha aqui como é que ele é. Compassivo e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se e grande benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos trata, olha só como é importante isso aqui, Ele não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Olha, Jesus, Deus é muito longânimo e muito amoroso. Se Ele fosse pesar numa balança tudo que a gente, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo vivendo em novidade de vida, e muitas vezes falhamos, muitas vezes deixamos a desejar em fazer algo para o reino, que poderíamos fazer mais, inclusive eu. Pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Olha só o 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece, esse versículo aqui que eu queria deixar frisado, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, não somos nada, porque nós viemos do pó. Quando Deus fez Adão e Eva, qual foi o material que Ele usou? Terra, pó. Foi de lá que Ele fez. Então, Ele conhece a nossa estrutura. Quanto ao homem, os seus dias são como a
erva. Olha, ó, ele está usando aqui, ó, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem. E aqui ele ainda fala um pouco mais sobre o que ele faz na nossa vida. Eu queria, com todos esses versículos, quem vem à tarde nas tardes de oração, quando eu trago a palavra, eu tenho o hábito de trazer muitos versículos. Que é a palavra de Deus. De repente, o que eu falar aqui não vai ser talvez tão correto, mas a palavra de Deus, ela é inerrante. E ela faz o que apraz a Deus. E eu creio nessa palavra aqui, quando ele diz que ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é um pai amoroso que se compadece de nós, mesmo nós errando. Aí ele mostra para nós, o salmista, quem somos nós? Quem é você, Márcia? Da onde você saiu? De que lugar que você veio? Muitas vezes somos arrogantes, achamos que por causa da nossa carreira secular, por causa dos nossos estudos, somos alguma coisa. Não somos nada. É como ele fala, é como uma erva. Hoje de manhã nasce, passa o vento e já se foi a erva. Tem outro versículo que ele menciona que nós somos como uma nuvem. Passa o vento e a nuvem se vai. Toda a nossa soberba, todo o nosso orgulho, toda a nossa carreira, de que serve? Nada na eternidade. O que nós temos que fazer, como o salmista diz, bendizer ao Senhor, reconhecer os seus benefícios, reconhecer a sua grandeza. Esse salmista aqui era o rei Davi. E Davi foi um rapazinho que estava em torno dos seus 15 anos, eu acredito que entre 15 e 17 anos, e a profissão dele, entre aspas, viu que naquela época os meninos já trabalhavam. Às vezes, quando a gente fala, a criança pode ajudar nas tarefas, não pode ajudar, é criança. Pode sim. Davi cuidava das ovelhas do pai dele, sozinho. E aí, de lá, de um cuidador de ovelhas, que eu não sei se ele ganhava algum salário, eu acho que não, ele se tornou o grande rei de Israel. E ele mesmo dizia, olha, minha alma, não se esqueça do que o Senhor fez por você. Lembre-se de onde que você saiu, lá de trás da malhada, ele chega a dizer, de lá, mas o Senhor te trouxe para a glória do nome do Senhor, porque é o Senhor que faz em nossas vidas. Se você está lá naquele emprego, se você está fazendo aquele curso que você tanto queria, lembre-se, é o Senhor que está te dando, para a glória do nome do Senhor. Seja grato, glorifique, reconheça a bondade de Deus. Isso é o que Deus faz em nossa vida. E aí eu coloquei aqui, que eu até, digamos assim, me encaixei, que o Senhor quer ver seus filhos crescendo, assim como nós. Eu tive 2 filhos, Deus me abençoou com 2 filhos, e a alegria de um pai e de uma mãe é ver seus filhos crescendo, estudando, logo trabalhando, tendo a sua família. Isso é uma alegria para nós. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele quer ver nós crescendo. E, muitas vezes, Ele lança alguns desafios em nossas vidas para que cresçamos. Sabe que aquela criança que é mais tímida, tem mais dificuldade de falar, aí Deus vai trabalhando de uma forma tão especial, os pais também vão trabalhando na criança, que, em seguida, ela já se levanta, ela já fala, ela já fica desinibida. Assim é Deus. E eu queria colocar aqui para vocês, Lila pode colocar para nós, um exemplo muito especial que foi o de Moisés. Ele teve um grande desafio à frente e quase que ele não vai. E aí eu me identifiquei muito com ele, porque quando Moisés recebeu esse desafio, aqui já é o final da conversa dele com Deus. Mas ele já tinha feito vários questionamentos a Deus. Quando Deus falou, Moisés, eu te escolhi para ser o líder que vai tirar o povo de Israel. O povo de Israel já está 400 anos no Egito escravo. E vai ser você que vai comandar esse povo para sair. Aí ele já começou, Senhor, quem sou eu? E realmente a gente fica perguntando, Senhor, quem somos nós? Não somos nada, não podemos nada. Mas o Senhor pode, e Moisés, que eu vou com você. O suporte eu dou, o milagre eu faço, eu te sustento. E aí Moisés continuou ainda falando com o Senhor. Meu pai, quando me perguntarem quem me enviou, como é que eu vou dizer?
Qual Deus que me enviou? Moisés, quando te perguntarem, diga ao povo que o eu sou, o que sou, está te mandando. Não é nenhum Deus estranho que os cananitas adoram. Não, o grande eu sou está te enviando. Pode ir. Aí chega essa parte aqui, que Moisés fala para o Senhor, olha só. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor, quem fez a boca do homem? Olha a pergunta de Deus para Moisés. Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Pode voltar só um pouquinho aqui no 12, Lila. Aqui, ó. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Segue. E eu te ensinarei o que hás de falar. Hoje de manhã, quando eu estava aqui na escola bíblica, eu abri o WhatsApp e a minha mãe, ora aí. E aí, agora de manhã, quando eu abri, até mostrei para o Renan. Olha o versículo que eu ia usar. A minha mãe mandou esse versículo, Êxodo 4:12. Porque condições nós não temos realmente de estarmos aqui no altar do Senhor. A gente se sente pequena diante de tal responsabilidade. Mas Ele confirmou que é Ele quem faz. Márcia, como diz o pastor Peraí, eu acho muito lindo. Apesar de nós, quem faz é Deus. E se Ele disse vai, que o resto é comigo. Então, eu creio nisso. E aí, hoje de manhã, Renan, está dentro do que eu ia falar, o versículo que a minha mãe mandou. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. Então, se acendeu contra Moisés a ira do Senhor. E disse ele, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro e vendo-te alegrará em seu coração. Tem mais alguns versículos sobre isso. Moisés, aqui no momento, quando Deus chamou ele, porque Moisés, ele já fazia 40 anos que ele apacentava ovelhas do sogro dele no deserto. Ele já tinha casado, tinha filhos, 2 filhos, o Gerson e esqueci o nome, Eliezer, os 2 filhos que ele tinha. Então, ele já estava acostumado com aquele ambiente, já estava acostumado em apacentar ovelhas. Sabe quando nós já estamos acostumados com a nossa vida, a nossa rotina, os nossos horários? Aí Jeová chega e diz assim, não, agora nós vamos mudar um pouquinho isso aí, nós vamos para outro nível. Vamos subir um degrau a mais. Aqui são 2 degraus, misericórdia. Aqui vai quase ao céu, meus irmãos, esses degraus aqui. E Deus fez isso com Moisés. Moisés, é você, eu já separei, você vai diante desse povo e eles vão ser libertos. Aí Moisés começou, Senhor, mas como? Eu sou pesado de língua, estou aqui 40 anos, só sei falar com ovelha e com a minha família. Como que eu vou chegar diante de Faraó, o grande imperador da época? O que eu vou dizer? Moisés, não te preocupa. Ele disse, Senhor, eu sou pesado de língua. Aí o Senhor falou, Moisés, quem é que criou a língua? Quem é que criou a boca? Quem é que criou o surdo? Quem é que criou o mudo? Quem é que criou o cego? O que vê, o que não vê? Fui eu, Moisés. Não te preocupe. E olha que Deus já tinha feito alguns sinais para ele. Moisés pediu sinais para Deus e Deus fez os sinais. Quando Moisés estava questionando Deus, ele usava uma vara, um cajado para cuidar das ovelhas. E Deus falou, Moisés, o que tu tem na mão? Senhor, é uma vara. Então, joga no chão. Quando jogou no chão, aquela vara se transformou numa cobra, numa serpente. Moisés se assustou. Deus está aqui mesmo. Aí, Deus diz, Moisés, pega agora a cobra, e ela, na hora, virou vara. Já tem um sinal, Moisés. Se alguém perguntar quem é que foi, o que aconteceu de tão diferente, já aconteceu um sinal. E Moisés ainda titubeando. E aí, Deus, Moisés, se você tem ainda dúvida, coloca a tua mão no teu peito, por dentro da sua roupa. Ele colocou, ainda bem que ele foi obediente. Quando ele tirou a mão, como estava aquela mão dele, que a mão estava sadia, saudável, quando ele tirou, estava cheia de lepra. Está vendo, Moisés? Eu tenho poder, eu posso dar e eu posso tirar.
Deus é assim. Ele pode exaltar o humilde como pode humilhar o soberbo. Ele tem todo o poder. E Moisés ainda continuou questionando. Aí chegou o tempo assim, tá bom, Moisés. Já que você está com tanto medo, tipo Márcia, assim, de ir, vamos fazer um negócio. Só que aqui não tem Arão. Se o Robson estivesse aqui, eu ia passar para ele. Mas ele não está. Mas Deus é bom. Então, vamos fazer assim. Está chegando o teu irmão Arão. Ele está vindo. Ele é um homem, tá bom, ele é eloquente, ele sabe falar. Então, nós vamos fazer assim. Você é o líder. Tudo que eu falar para você, você fale para Arão, que será a tua boca, e ele vai falar a Faraó. Deus é tão maravilhoso, como diz a palavra, que tanto querer quanto efetuar vem de Deus. Querer servir a Deus vem do Senhor. Esse desejo de buscar Deus, quando nós realmente queremos essa nova vida, esse desejo de estar aqui orando, buscando a face do Senhor, estar nas vigílias, estarmos nas tardes de oração, estarmos fazendo o nosso discipulado, isso vem do Senhor. É Ele que move em nós o nosso espírito para buscarmos a face dEle. E o efetuar. E Deus facilita, nos dá todos os meios para fazermos a obra dEle. Eu olhando isso aqui, vendo que o Senhor estava dando tudo que Moisés precisava para fazer a obra, e os milagres quem iria fazer, o mais difícil era Deus, eu olhei, poxa vida. Quando eu mostrei para o Robson o WhatsApp da pastora Kelly, ele, glória a Deus, eu sabia, mas você ia chegar. Se você tem uma família que te apoia para fazer a obra do Senhor, para investir no reino, faça com alegria. Muitas vezes essa nova vida, a dificuldade que nós temos é da renúncia de nós mesmos. Renúncia da minha vontade, renúncia da minha rotina. Não, Senhor, eu vou tirar esse período para buscar a Tua face. Eu vou tirar esse período para meditar na Sua palavra. E eu sei que o resto é com o Senhor. Então, nós temos que ter esse desejo, e o Senhor gerar em nós esse desejo de ter essa nova vida. Vida abundante, vida que traz vida para outras pessoas. Porque quem estiver do lado de vocês, que nem aquele milagre que aconteceu, que eu falei, da água se tornando em vinho, quando você resolve, decide ter essa nova vida, as pessoas que estão ao seu redor, o que aconteceu? Tem alguma coisa diferente aqui. Ele já não quer mais sair para as festas, para as baladas, já não quer mais usar droga, já não está dizendo mais palavrão, está suportando em amor a sua esposa ou o seu marido. O que está acontecendo? É nova vida que chegou. É tudo novo, começou do zero e Deus está fazendo. E eu creio que Ele quer continuar fazendo, basta nós querermos. E aqui, além de Moisés ter feito todo esse choro, que nem a Márcia, assim, fica chorando lá. Só a graça. Por isso que Deus é maravilhoso, por isso que Ele é longânimo. É incrível se nós tentássemos entender Deus. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele nos conhece muito mais que nós mesmos, porque Ele sabe o nosso limite, é nós que não soubemos. Ele sabe, e mesmo assim, Ele nos chama para o seu reino. Mesmo assim, Ele nos chama para fazer algo no seu reino. Deus é maravilhoso. E aqui eu gostaria de colocar outra pessoa que vocês bem conhecem, que teve uma transformação total na vida, que foi Paulo. Paulo, ele... Ainda não. Esse eu não coloquei referência. Aquele homem que achava que servia a Deus, perseguindo os cristãos. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes a gente acha que está no caminho certo. A gente acha que está agradando a Deus. Ele achava que estava fazendo isso. E o que aconteceu? Um dia ele estava indo para aquela cidade de Damasco, prender mais cristãos, fazerem mais cristãos desanimarem da fé. E o Senhor Jesus encontrou com ele naquele caminho. E nunca mais a vida de Saulo foi a mesma. Nunca mais. Ele tirou 3 anos para estudar a palavra. Ele começou a entender que aquele Jesus que veio, o prometido das nações, aquele que veio para salvar e libertar os cativos, aquele é o que era das Escrituras. E ali ele começou o ministério, nova vida. Você já começa tudo novo. Já começa a ministrar na vida das pessoas, já começa a convidar para servir ao Senhor, já tem o desejo de
Esses dias eu vi um testemunho e achei bem interessante de uma irmã que falou que o filho dela tinha o hábito de ouvir música secular, no carro. E o momento que ele teve esse encontro real com o Senhor de novo, mudou. Até a mãe dele ficou: ué, o que houve? O que houve que o nosso Deus se faz? Muda os nossos valores, muda os nossos pensamentos, muda os nossos conceitos, e é isso que Deus faz. Tudo é novo e diferente. E aqui eu gostaria de colocar, de repente, para você, para mim, que a gente já vem vindo, talvez, de um tempo já de fé. Irmã, eu nasci, cresci na igreja, eu já estou há 20 anos na igreja. Será que pode acontecer algo novo ainda na minha vida? Pode. E aí, agora, que a Leila pode colocar para nós Isaías, e eu queria deixar para mim e para você, que talvez tenha mais tempo de fé. Olha o que Isaías fala ao povo de Israel. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Até aqui ele está falando de quê? Foi um evento que aconteceu com o povo de Israel. Vocês lembram que Moisés foi desafiado a liderar o povo para sair do Egito? Aqui eles já estão lembrando do que Deus fez. Aqui, quando foi Faraó e todo o seu exército pereceu no rio Nilo. Quando eles estavam, o Mar Vermelho, quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, o povo todo atravessou e os pés enxutos, diz que não molhou nada, não sujou nada. O mar de um lado e de outro. E quase 2 milhões de pessoas passando por aquela estrada que o Senhor abriu. E o que aconteceu? O faraó, vamos atrás dele. Agora nós vamos pegar esse povo todo e vamos trazer de volta como escravo. O que aconteceu? Deus deixou que eles entrassem até um tanto do mar. Todo o exército e faraó. Só que, quando menos espera, fechou o mar. E aqui ele está falando. Lá em Isaías, isso já tinha acontecido há muitos anos atrás. Mais de 100, 200 anos. Ele está falando aqui que quem pereceu foi Faraó e seus soldados. Agora ele diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Nosso Deus é Deus de novidade. Seguindo em frente, agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Você não está percebendo na sua vida? Deus não fez nada de novo, não está mudando nada. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto, e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Se por um acaso o povo está vivendo só de feitos antigos, saiba que Deus tem mais para dar, tem mais para fazer. Se por um acaso a nossa vida parece seca, Senhor, eu estou meio desanimado, eu estou meio triste, esse ano está começando meio assim, saiba que o nosso Deus é de vida nova, coisas novas, tem muito mais para dar do que nós podemos imaginar. Basta... Como Moisés, meio assim, mas obedeceu. Faça a vontade de Deus, busque a presença de Deus, e você verá coisas grandes, maravilhosas, que nem você saberá descrever. Poxa vida, Deus fez, Deus livrou. Ontem nós estávamos aqui numa reunião da rede infantil, e Deus usou a pastora aqui para dizer para nós, guardem bem essa data, daqui a 1 ano teremos coisas novas aqui, no departamento. Aí, poxa vida, Deus já tá nos preparando para algo maior do que dos planos que foram apresentados aqui, que já são maravilhosos, para crescimento maior deste trabalho do Ministério Infantil. Deus disse ainda, vai ter
mais. E vai ser melhor. Então, se nós quisermos andar, que nem Paulo nos ademoestou, andemos em novidade de vida. Não olhemos mais para trás. Não olhemos do que ficou para trás. É para a frente. O nosso alvo é Cristo. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele era um menininho, descreve que ele era de boa aparência, ele tinha em torno de 17 anos, talvez 16, um menino muito bonito, ruivo. Mas, para enfrentar aquele gigante, que realmente tinha praticamente 3 metros de altura, era um soldado, ele era acostumado com batalhas e com guerra, e cheio da armadura, e aí Davi chegou, viu aquele gigante afrontando o povo de Israel, e ele disse, eu vou sim. Sabe por quê? Porque Deus já me deu umas experiências lá atrás. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um leão ou um urso, e elas queriam arrebatar as minhas ovelhas. E sabe o que eu fiz? Fui atrás, tirei as ovelhas do urso, porque ele fala ali, leão ou urso. Eu tirei, enfrentei aquele animal e rasguei ele no meio. Então, esse gigante aí, eu vou também em nome do Senhor dos Exércitos. E assim seja na nossa vida. Quando as dificuldades e as lutas e os problemas chegarem, quando a depressão, a opressão, o que chegar na sua vida, batalhe em nome do Senhor dos Exércitos, porque é garantida a vitória. E como eu falei aqui, e Ele tem muito mais para nos dar. E eu creio, aqui na Adã, Deus tem feito muitas promessas de algo maravilhoso. Tanto é que quem congregava ali na 12, vem de lá e vê aqui já está pequeno. E olha que ali a 12, quem teve o prazer de conhecer lá, era pequenininho. Estava ficando pequeno, mas só que aqui, rapidinho, já encheu. E o Senhor tem muito mais, para ver que o nosso Deus é maravilhoso. E eu gostaria de deixar essa palavra para vocês, que nós possamos, dia após dia, batalhar, como falou semana passada. É tomado por esforço esse reino. Busque a Deus. Queira viver em novidade de vida. Não fique só lembrando, como diz, das coisas passadas. Senhor, eu quero mais. O Senhor tem mais? Então eu quero mais. Mais experiência, coisas novas na minha vida, na minha família, nos meus projetos, que eu sei que o Senhor é abundante para dar.